cálculo de forças e de momentos que atuam em chapas. Chapas, tá? Que sofrem ação de forças pontuais. Essa chapa pode depois representar muito bem uma laje, uma superfície sujeita a diversos tipos de esforços, tá? E aí a gente está apresentando aqui esforços pontuais, por enquanto, depois de trabalhar com esforços distribuídos. Então, outra categoria de esforço. A princípio não tinha nenhuma dessas setinhas vermelhas aqui, tá? Era apenas uma chapa no formato aqui semicircular, né? Um quarto de circunferência de uma chapa, né? Um quarto de circunferência. E lá no problema só fala um quarto de círculo. Círculo não tem massa, tá? Círculo é uma figura geométrica. Então, estou corrigindo aqui, é um quarto de circunferência de uma chapa. Chapa sim tem massa. Bom, essa chapa de uma espessura, que eu não estou considerando a espessura dela aqui, uma espessura qualquer, ela está apoiada aqui por um cabo no ponto C, e aqui embaixo dela, em 2 pontos, tem uma esfera aqui de apoio no ponto B e no ponto A, tá? Então, não dá para ver, mas vamos supor que vocês estão enxergando 2 esferas aqui abaixo, imediatamente abaixo desses pontos A e do ponto B. Bom, aqui, a 2 metros distante de C e 1 metro distante de A, tem uma força vertical para baixo, apontando com um valor de 350 newtons. Ela está agindo ao longo do eixo Z negativo, correto? Existe uma outra aqui de 200 também apontando ao longo do eixo Z negativo. E uma outra de 200 no ponto B, agindo ao longo do eixo Z negativo. Ela está a 3 metros desse ponto B. Já essa de 200, eu sei que se isso aqui é um círculo, essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui, ó. Se eu chamar esse ponto aqui, um ponto A, B, C, D, chamar de E aqui, esse ponto E está a uma distância de 2 metros do ponto C. Tá bom? 3 metros. Exato, obrigado. Assim como o ponto B está a 3 metros de B, e o ponto C está a 3 metros de A. Bom, foi pedido para a gente determinar a reação em B. Então eu estou querendo essa RB, a tração na corda CD, que é isso aqui, tá bom? E aí a reação também no ponto A, ok? Então nós vamos querer todas as forças aqui. Nesse ponto A eu escrevi aqui, coloquei uma reação vertical para cima, porque se existem ações para baixo, aqui nesse ponto deve existir uma reação no sentido contrário. E aqui também, uma reação no sentido contrário. Se existe um conjunto de ações aqui para baixo, tá? Vamos supor que existe uma reação para cima. No frigir dos ovos, se você fez os cálculos e esse valor deu negativo, é porque na verdade essa força deveria agir para baixo, tá? Mas como isso aqui é uma esfera, a esfera é um apoio móvel, então pressupõe-se que deve haver uma reação apenas para cima, e a esfera ela está reagindo contra um conjunto de esforços que age aqui para baixo. Bom, o que a gente sabe? Que a somatória dos momentos e das forças em todas as direções é igual a zero. Por exemplo, o conjunto de momentos que vai agir nessa estrutura aqui ao longo do eixo X, que me desculpe que eu esqueci de colocar, tá? Essa aqui é a nossa direção X, que é a direção Y. Bom? Então, se eu quero verificar a quantidade de momentos que age aqui no eixo X, vamos supor que existe aqui
o vetor momento agindo aqui ao longo do eixo X. Tá? Então, esse vetor aqui, ele tem uma rotação aqui no sentido... Qual o sentido é esse? Anti-horário. Vamos supor um movimento ou um momento positivo atuando ao longo do eixo X, chamado de MX. Tá bom? Vamos supor também que vai existir um momento aqui ao longo do eixo Y, tá? E esse momento também será uma coisa positiva. Ok? Esse momento, ele está agindo aqui, vamos supor que ele está agindo também no sentido o quê? Anti-horário, né? Vamos supor arbitrariamente ali. Então o que vai acontecer aqui? A soma desses momentos que agem aqui no eixo X vai ser igual a zero. Então, por exemplo, essa força aqui, ela não vai criar momento ao longo do eixo X, porque esse é o eixo de rotação. Você tem um conjunto de forças que agem aqui ao longo de um eixo X, tá? E esse eixo X aqui, toda força que está agindo em cima do eixo de rotação não cria momento. Mas essa força aqui, ela cria um momento aqui, de 200 a 3 metros, tá? Então, se eu pensar nesse momento aqui em relação a esse eixo, essa força aqui, ela está criando um momento no sentido... Nesse sentido aqui, que é o sentido o quê? Vamos pensar primeiro na RB. Essa RB, ela está criando um momento nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, se eu olhar para a RB, ela está criando um momento, criando uma rotação aqui. Para quem olha do eixo aqui de cima do eixo Y, você está vendo uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Então vamos arbitrar que esse momento é um momento positivo aqui, ó. A RB, essa RB, ela está criando um momento aqui no sentido anti-horário, tá? Enquanto essa de 200 está criando aqui ao longo desse eixo uma rotação no sentido contrário da RB. E ela está aqui, ó. Então você tem uma rotação no sentido, você tem uma rotação no outro sentido. Essa força também ela está criando a uma distância aqui de 90 graus, tá? Uma distância de 90 graus, uma rotação também no mesmo sentido dessa de 200, tá? Então está aqui, essa rotação aqui nesse sentido. Então quem é a distância lá? Essa distância aqui, que eu vou chamar de D, daqui até aqui, ela vai ser esse 60 vezes 60 seno de 60 vezes essa distância daqui até aqui, que é 3 metros. Então 3 vezes seno de 60 vai dar essa distância aqui, ó. 3 seno de 60 graus. Então criamos essa outra rotação aqui. Quando isola RB, aí eu vou passar todo mundo para lá. A reação no ponto B em relação ao eixo Z vai ser igual. Eu quero que vocês façam para mim 3 vezes o seno de 60 multiplicado por 200. Mais 200 vezes 6 dá 600, passa para lá, mais 600. 1119. Divide por 3, que a gente já acha a RB aqui direto. 373,2 o quê? Newton. Então tá aqui, achamos uma RB. Tá bom? Agora eu vou observar os momentos que acontecem em relação ao eixo Y. Tá? Se eu atribuir um sentido arbitrário, esse sentido aqui como sentido positivo do momento, então toda a rotação nesse sentido aqui, ó, ela é uma rotação positiva. Quem cria a rotação positiva? É essa e essa. Agora essa aqui já vai criar uma rotação negativa ao redor desse eixo aqui, ó.
Então dá uma olhada aqui nas forças que vão criar rotação nessa peça. Pensa nessa peça como se fosse esse celular aqui, ó. Tá? Essa força ela está aqui, ó, num ponto. Então ela está criando essa rotação ao longo desse eixo Y, ok? Mas essa reação ela cria uma rotação no sentido contrário. Então nós vamos resolver esse problema pensando em rotações, tá? Então existe um eixo de rotação aqui que é qual agora? O eixo Y, porque eu quero a somatória dos momentos que agem no eixo Y. Você vai pensar em todas as forças criando uma rotação ao longo desse eixo, tá bom? Essa força e esta não criam rotação ao longo do eixo Y, porque elas agem exatamente sobre o eixo, tá bom? Então não tem como eu chegar ali na porta e querer abrir a porta aplicando uma força aqui no eixo de rotação, porque toda força que atua no eixo ela não cria rotação, mas eu tenho que afastar um pouco e a uma distância D do eixo de rotação, aí eu crio então um momento, tá bom? Bom, então essa força não cria momento no eixo Y, nem essa RBY e nem essa TCD vai criar rotação ao longo do eixo Y. Mas essa força aqui, ela está criando uma rotação no sentido positivo. Tá, estou considerando positivo porque está apontando lá no sentido positivo do eixo Y. Quando eu uso a regra da mão direita, tá? Isso aqui vai criar uma rotação aqui, tá? E o meu dedo vai apontar no sentido positivo desse eixo aqui, tá bom? Essa outra força também é a mesma coisa, ela vai criar essa rotação ao longo do eixo Y, tá? Já essa RB, ela vai criar uma outra força, ela vai criar uma outra rotação no sentido contrário, tá? Então, por exemplo, essa aqui, tá? Se eu quiser desenhar um plano de rotação, essa aqui está criando essa rotação aqui, ó. Essa força. Essa aqui já está criando uma rotação no sentido contrário. Essa aqui está criando uma rotação nesse sentido. Então nós temos essas duas rotações no mesmo sentido, criadas por essa e essa força. E nós temos essa aqui criando uma rotação no sentido contrário, tá bom? Posso considerar essa positiva e essas duas negativas, ou essa aqui negativa e essas duas positivas, porque no final vai dar tudo certo. Então vamos lá. Essa força é de 350. Eu vou supor que ela vai criar uma rotação aqui no sentido positivo. Então tá ela, 350 vezes 2. Ok? Então, já que eu considerei essa rotação aqui positiva, essa aqui também será positiva. E aí eu preciso pegar essa força vezes essa distância. Tá? Essa distância aqui é 3. Mas essa distância daqui até aqui não é 3 mais. Ela vai ser um D. Enquanto essa era 3 seno de 60, essa aqui vai ser 3 cosseno de 60, tá bom? Que é esse mesmo tamanho aqui, ó. Você pega essa diagonal aqui, a hipotenusa do triângulo, e fecha aqui, você fecha no cosseno. Essa medida aqui é essa mesma. Aparentemente não parece, né? Mas certamente que sim. Então vai ser o quê? Força vezes aquela distância de linha. Menos, já que essas duas criaram um momento com essa rotação apontando positivamente no eixo Y, e portanto os sinais são todos positivos, essa aqui deverá criar uma rotação no sentido contrário, e portanto vou pegar ela vezes a distância de quantos metros? 3 metros. Que eu nem coloquei aqui, né? Vou colocar aqui, ó, vezes 3. E tudo isso aqui é igual a 0. Muito bem. Agora o que você vai fazer? Vai pegar 3 vezes cosseno de 60, que dá 1,5, vezes 250, vezes 200 dá 350. 350 mais 700, 1050, que passa para lá, menos 1050. Logo, RAZ é igual a 1050 sobre 3.
vai ser igual a quanto? Isso. 350 o que, gente? Newton. Muito bem. Eu pego esse 350 e vou jogar na somatória das forças em X, Y e Z. Veja bem, a última força que me falta é essa aqui, na direção do eixo Z. Então não me interessa a somatória de força em X, mesmo porque eu não tenho reações ao longo do eixo X e nem do eixo Y. Eu só tenho reações ao longo do eixo Z. Então essa força vai dar zero e não tem nenhuma dela que vai dar diferente de zero, portanto eu nem vou mexer com somatória de força em X nem Y. Mas a somatória das forças do eixo Z vai ter essa aqui apontando negativamente vai apontando no sentido negativo, de menos 200, de menos 350, de menos 200, e aqui vai ter RB e aqui RA. E vai ter uma outra tração aqui de quanto? De quando tudo isso aqui empurra o sistema para baixo, essa tração acaba agindo para cima. Uma TCD apontando para cima. Então nós temos para cima essa e a TCD. Essa aqui eu sei que vale 373. Aqui, 0,2. Essa aqui acabei de achar, 350. A TCD eu não sei. Ok? 200 mais 200 mais 350. Vai dar quanto? 750. É igual a 0. Passa todo mundo para lá. O sinal trocado. E aí eu acho TCD igual a quanto? Não. 26,8. Hã? 26,8. 26,8, veja bem, esse aqui passa para lá negativo, tá bom? Negativo, é isso mesmo? Negativo. E esse aqui passa, positivo vai ficar 350 menos quanto? Deu quanto? 26,8. 26,8, mais ou menos. Mais? 26,8, o que, gente? Quilonewton, só Newton, né? Por que está dando isso? Olha para você ver. Essa força aqui, se você fizer uma linha que traça daqui até lá, ó, essa força aqui, ela está criando um contrabalanço, não dá? Como se fosse alguém que sentasse na ponta do banco, aqueles bancos que vão assim, tá? Criasse um contrabalanceamento aí, ao longo desse eixo aqui de apoio, tá? Ok? Falou. É isso.